Diário do Céu, 8ª mensagem. Revelado a Berta Dude em 22 de maio de 1944. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Muitos são chamados, mas apenas alguns são escolhidos. Tanto a chamada como a eleição dependem certamente da graça de Deus, mas a vontade da própria pessoa também determina esta concessão de graça. Se ela é receptiva a ela, ou seja, se torna digna dela, a graça divina flui extraordinariamente. Deus chamou todas as pessoas à felicidade eterna e, no entanto, depende da vontade do indivíduo ser digno dela. Todas as pessoas podem sentir-se chamadas, mas a forma como respondem ao chamado é da sua responsabilidade. Não há compulsão de cima, tal como a preferência pelo indivíduo não ajuda sem esforço, mas cada dom extraordinário de favor é apenas o resultado da vontade que se volta seriamente para Deus e faz um esforço para cumprir a vontade divina. Então o amor de Deus agarra-o, fortalece-o, promove-o através de uma dádiva de graça transbordante que traz consigo a sua perfeição. E estes são os escolhidos, são os seus, a quem é permitido receber constantemente o seu favor, porque querem recebê-lo e pedem-no constantemente. Portanto, a vontade do ser humano pertence absolutamente a ser escolhido e, no entanto, ninguém pode dizer que ele não é também chamado nesta terra, porque, uma vez que ele vive na terra com o propósito do seu desenvolvimento superior, o próprio Deus chamou-o para fazer o caminho para cima e ele também põe a sua graça à sua disposição para isso. Mas muito poucas pessoas prestam atenção à sua vocação, ou seja, apenas vivem a sua vida puramente na terra e ignoram a verdadeira vocação. Deus não pode escolher pessoas entre elas, porque permitir-lhes um excesso de graça contra a sua vontade significaria um inevitável desenvolvimento superior que não tem qualquer valor se o ser perder o livre-arbítrio como resultado. Mas Deus precisa de servos na terra que devem ajudar aqueles que ignoram a sua vocação. E Ele só os pode escolher entre aqueles que de sua livre vontade se fazem dignos de favores extraordinários, que por isso fazem uso da medida de favor que lhes é dada e podem recorrer a um constante fornecimento de graça através da sua oração. De entre estes, portanto, Ele escolhe os seus trabalhadores e os equipa com um poder extraordinário. Estes são os escolhidos que sempre e constantemente recebem favores, mas que antes deram a sua vontade a Deus, que voluntariamente cumpriram o chamado e sempre utilizaram o fluxo de favores para o seu progresso espiritual. Os primeiros são chamados, mesmo sem a sua vontade, mas não seguem o seu chamado. Mas estes também são chamados por Deus e não oferecem resistência, mas há apenas alguns que Deus pode agora considerar tão excepcionalmente que são considerados os escolhidos de Deus. São poucos os que se deixam escolher por Deus, que lutam por Ele com todos os seus sentidos e, portanto, também são capazes de receber dons de graça em excesso, para que possam tornar-se filhos do Pai e entrar no seu reino. Amém.